Olá, Entre Família começando, chega junto nessa tarde gostosa, com muita alegria pra você. Hoje eu tô bem melhor, um pouco mais energizada e comigo tá aqui ó, o espírito da juventude, animado também. Lucas Nascimento. Gostei da juventude, tudo certo? É sempre bom ter um jovem por perto pra trazer mais energia pra gente, né? Fico muito feliz e fico feliz também que você tá melhorando, viu? Graças a Deus, tá né? preocupado aí, quem saber como é que tava, tá tudo bem. Prazerzaço estar por aqui, muito boa tarde pra você de casa, tá ligadinho com a gente. Sempre é muito bom estar por aqui. A gente sempre tá rodando, gravando por aí, fazendo reportagem, mas tá aqui também, poder conversar, ter esse contato direto com você de casa, é super legal. É isso aí, esse programa hoje promete, né? Porque temos o Lucas aqui, animado, eu que tô mais animada hoje e ela, que é a nossa especialista maravilhosa, animadezérrima, Laís Melo, porque a gente vai discutir a seguinte inquietação, né? Porque antes poderia ser uma pergunta comum, com uma resposta talvez pronta com um belo sim, mas talvez não. Conheço mesmo o meu filho? Aí é que tá. Claro que conheço, convivo com ele faz tempo, imagina. Nasceu, criei, como assim não conheço meu filho? Tô ali o dia inteiro com ele, como que eu não conheço meu filho? É uma pergunta bastante óbvia, mas que pode não ser respondida com um belo sim, tão prontamente como a gente acha que é, né? Principalmente pra gente que é mãe, que a gente sempre fala, eu carreguei na minha barriga por 9 meses, eu sei, eu conheço. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Sobre até que ponto vai esse nosso conhecimento, como estar mais atento às mudanças nos comportamentos. A gente quer a sua participação também. É aquela coisa, né? Ah, chorou, eu sei que a criança tá querendo, tudo, tá um pouquinho moadinho, eu sei que tá acontecendo, tudo. Às vezes não é bem por aí, não. É, né? E é o seguinte, a gente quer a sua participação por aqui também. A nossa pergunta do dia é: você já percebeu algum comportamento no seu filho que você achava que era de um jeito? Ah, meu filho é isso, aquilo, outro. E de repente, a criança ou o adolescente, né, que passa por essa fase aí de transição, mudou o comportamento completamente e você, nossa, mas quem é essa criatura que está aqui em casa? Cadê o meu filho? Então chega junto com a gente aqui nesse debate. Nosso WhatsApp já está aberto, nossa produção já está lá para receber o seu recadinho. Já vai mandando logo, tá? Para você ser selecionado. O DDD é o 12 e o telefone, Lucas? O telefone é o 98315-0249. Vou repetir, 98315-0249. Mas você sabe que para você pegar aí a câmera, o que tem mesmo? Aqui do ladinho? QR Code, como o Lucas diz. Ou QR Code para nós, brasileiros mesmo. Manda pra gente, tá esperando a sua participação. É isso aí, chega junto. Hoje tem mais um episódio do quadro da Betina, né? Comunicação afetiva. O programa tá recheado para você de bons conteúdos. Entre Família vai pro intervalo e volta já. Estamos de volta com o Entre Família, sempre muito bom estar aqui juntinho com você. Já voltamos, a gente já quer partir pro tema, né? Falando um pouquinho sobre essa questão. Conheço realmente meu filho, você é mãe. Conhece realmente o Otto? Olha, eu cheguei aqui achando que eu conheço, tá? Mas a Laís, que é a nossa convidada de hoje, ela é boa pra me dar uns... Sabe assim, aquela luvinha assim, corda, né? Bem assim. Não, então... já vem no caminho, né? A gente veio pro caminho aqui pro estúdio, vem conversando, já vem percebendo. A gente já vai começando o programa no estúdio, saindo do camarim já vem pra cá. Mas, logicamente, já quero agradecer a Laís por estar com a gente. Seja muito bem-vinda. Já é de casa, né? Já é de casa. Estou entre família. Exatamente. Eu vou aqui até só repassar você que está chegando, participando pela primeira vez. Quem que é a Laís? Laís, ó, Master Coach, treinadora de mulheres de desenvolvimento emocional, especialmente para famílias, para mulheres, para mães. Enfim, melhor pessoa para estar aqui com a gente hoje, poder conversar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu amo, né? Ó, eu vou mandar um beijo para as pessoas que me pediram para mandar beijo, porque eu sempre esqueço. Eu falo. Beijo família, beijo igreja. E é isso. Beijo seguidoras. Beijo para todas as seguidoras da Laís, ó. Um beijo no coração de vocês aí. Então quer dizer que essa coisa, conheço o meu filho, não é bem por aí não? Acha a mãe, não, imagina, na minha barriga cresceu, tudo, convivo sempre. Não é bem por aí, não conhece tão bem o filho assim não, né? Pode acontecer isso aí. A gente pode ter surpresas, né? Às vezes a gente fala assim, quem tem mãe, tem manha. Quando ele tá longe dos pais é que vai ver como ele é. Às vezes é até mais maduro, longe dos pais. Às vezes é até mais bonzinho, longe dos pais. Sim. Não gosto de usar o termo bonzinho, mas assim, se comporta melhor quando não tá na presença da mãe e do pai. Então a gente conhece o filho longe da gente, um comportamento, porque daí de alguma forma a gente não tá repelindo, talvez tolindo, né? Mas o grande tchan da questão, tomara que não seja o caso de quem está assistindo, mas infelizmente acontece, é que muitas vezes a gente só conhece os filhos quando chega na adolescência. Por quê? Porque daí quando eles começam a buscar referências externas, eles estão livres para exercerem a personalidade, o perfil deles.
estão com menos influência dos pais e aí eles mostram as garrinhas, né? Olha, tem mãe que quando chega essa fase quer devolver pro útero, Laís. Eu sei. Ou então dá saudade quando era bebezinho, tava tudo sob controle. Mas assim, as crianças elas passam por mudanças e elas vão aprendendo coisas que eu imagino que quando chega na adolescência é uma junção de tudo aquilo que aconteceu e mais uma explosão de hormônios associado com influências também externas, né? Porque a gente sabe o quanto a influência pesa. Então, quando você fala assim, a gente vai conhecer verdadeiramente, não seria o fato dessa criança também ter mudado ao longo do tempo, porque a gente muda, né? Com certeza. A gente muda adulto, imagina nessa fase de grande desenvolvimento e o tempo inteiro recebendo muita informação. Não dá para dizer que um ser humano é a mesma pessoa no decorrer de um ano, né? De um ano para o outro, a gente é a mesma pessoa. Se for, pelo amor, vai se tratar. Tem alguma coisa errada com você, está estacionado. Jurassic Park. Então, assim, a gente precisa estar em constante evolução, desenvolvimento pessoal e profissional, né? O nosso caráter vai se aprimorando, até para quem busca o céu, a gente vai se aprimorando, aperfeiçoando algumas coisas. E aí as crianças acontece isso também. Mas eles já têm um comportamento próprio deles desde sempre. Começou a se comportar, já demonstra quem são. Começa a ter vontades, já demonstram já demonstra a própria personalidade ali, né? A mãe e o pai vão tendo, assim, o olhar atento para perceber esse parece mais com fulano, esse não parece com ninguém, e não estou nem dizendo do aspecto físico. Então, lógico que existe aquilo de junta toda a informação que recebeu até a adolescência. E na adolescência transborda, sim, existe isso, mas com certeza também existe o fato dele estar o tempo inteiro em constante desenvolvimento, né? Então, até passando a adolescência, assim, não é só realmente criança ali, tá pequeno. A mãe vai ter surpresas ainda, vai ver que o filho vai mudando o comportamento da adolescência em diante até o momento. Falou, aqui não vai mudar mais. E assim pode ser surpresa positiva ou negativa, né? A gente fala às vezes da adolescência e tal, e... Nossa, que medo! Vontade de devolver pro útero, mas existem umas surpresas muito boas, uns espantos mesmo, assim, que você fala, uau, me surpreendeu. Eu tenho uma filha de 14 e um de 12, e eles estão nessa fase. Então, às vezes, acontece coisas de, precisa pegar um ônibus sozinho, voltando do futebol, sem celular. Dá aquela taquicardia leve, mas eu não, peraí. Ótimos pais são aqueles que criam filhos independentes, certo? Não, então vai ser assim, assado, você vai fazer isso. Eu oriento, quando eu vejo que dá super certo, não que eles amem, né? Mas deu tudo super certo, fez tudo direitinho, eu falo, uau, obrigada, Senhor. Então, tipo assim, deu certo. Então, a gente tem também surpresas gostosas, não só negativas. Eles não faziam isso antes, começaram a fazer agora. Então, a gente vai descobrindo coisas que a gente ensinou, não sabia que tinha dado certo até ali, né? E Laís, filho vai mudar para, tipo, um filho é uma coisa, outro filho é outra. Não, a gente pode achar, nossa, é a mesma criação, criei desse jeito, vou repetir aqui, vai ser realmente da mesma maneira. E fazer tudo vai igual, ser diferente, né? E esse é um grande erro, né? Até se eu puder salvar, de alguma forma, alguém desse pensamento aí do outro lado, a gente escuta, hoje em dia, acho que até menos, não sei. Mas a gente escutava muito isso. Aqueles filhos foram todos criados iguais, o fulano deu certo, o cicrano não. Mas já aconteceu com vocês, de você estar conversando com alguém, uma prima, uma irmã, e aí, irmão, enfim, e fala assim, lembra aquela casa que a gente foi, que tinha um escorregador super divertido? Aí ela falava, nossa, aquele escorregador era horrível, super perigoso, eu morria de medo. Sim. Por que para um tinha uma percepção, para outro tinha outro? Porque a pessoa já era outra pessoa. Então, para um, deu um significado àquela memória, para outro, deu outro significado àquela memória. Agora, você imagina numa educação de filhos. Não é tudo que vai funcionar para todos, não são todas as situações, disciplinas, castigo, enfim, né? Pode dar o nome que for, que vai servir igual para todos. Então, assim, precisa conhecer, é importantíssimo, conhecer as diferenças entre eles e respeitar essa diferença. Porque ser diferente não é errado. O superpoder de cada um é ser único. E às vezes a gente quer moldar e criar filho por atacado, ou fazer as coisas na casa por atacado. Né? Já que eu vou fazer isso, você também vai. Já que vai ser desse jeito, vai ser assim também pra você. E quando vê, não dá certo. Tipo, você coloca num esporte ou numa aula extra, coloca ou algo tudo que dá junto. super certo pra você e foi muito bom, às vezes pro filho, não. Ele não gosta, detesta. Ou então até tem muita vontade de uma coisa que pra você... Nossa, nunca tive interesse. Nossa, Laís, essa foi uma das maiores revelações, assim, para mim, depois de adulta e depois com filho, de entender essa diferença na hora de criar mais de um filho, né? E eu acho que isso é um desafio muito grande para os pais, principalmente quando tem filho um atrás do outro.
Então, essa questão de memória, às vezes, quando eu vou conversar com a minha irmã, é muito diferente algumas coisas de como eu enxerguei quando era criança e como ela fez a leitura dela, como ela absorveu e como ela enxergou. Então, hoje, eu entendo, assim, o quão poderoso é se os pais realmente conhecem os filhos a fundo, como a gente está trazendo essa temática do programa, e diferenciar um e outro. Sim. Então, e avaliar as questões de um e de outro, porque é totalmente diferente. E, às vezes, filhos criados juntos, até e gêmeos. A gente teve uma especialista aqui que ela até falou que na barriga ela sabia quem era quem. Que loucura, Então, né? assim, ter esse tratamento individual faz toda a diferença. A gente está falando sobre conhecer o filho, a gente parte dessa prerrogativa de que a gente conhece, né? Mas depois eu quero que você comenta com a gente vai chamar uma história, como que a gente pode desconstruir essa segurança que a gente tem, que conhece muito o filho, e tá de olho nessas mudanças, né? Ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso. E a gente vai chamar uma mamãe aqui agora, né, Lucas, que ela tá com um bebê, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, 1 ano e 7 ou 1 ano e 8, por aí, mas ela já vai dizer. E ele tá nessa fase, né, Lucas, de, assim, ó, uma explosão de desenvolvimento. E a gente quer conversar com ela para saber. E aí, Loren Vidal, você conhece mesmo o seu filho? Seja bem-vinda ao Entre Família. Um beijo para você. Conheço a Loren desde os tempos da faculdade, né? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bom, prazer falar sobre esse assunto que tem sido o meu preferido, né? Assunto de mãe é o que a gente mais faz. Será que eu conheço? Bom, eu estava ouvindo a Laís falando aqui, pensando nas coisas que aconteceram nesse último ano. O Vicente tem 1 ano e quase 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses. E tem sido, assim, desafiador. Eu lembro que no início do ano, assim que ele completou 1 ano de idade, nos dias seguintes, eu olhei para o Rafael e ele olhou para mim, assim, por vários momentos, e a gente falou, quem é essa criança? O que está acontecendo com ele? Que é difícil entender o que estava acontecendo e tem sido assim o ano todo, né? Cada dia tem uma novidade. E vocês aí acham que eles parecem mais com quem? O Lucas, você conhece o Rafael, que é o marido da Lore, né? Vamos ver as fotinhas aqui pra gente saber de quem a gente tá falando, né? O Vicente é o filho da Loren e a gente tem foto aqui dele. Ai, olha delicioso! Ai, Loren, muito lindo seu filho. Gostoso. Olha aí. Eu também acho. Né? Olha só, e o Vicente já é uma criança esperada desde a faculdade, viu? Era o nome que a Loren tinha na cabeça e nasceu um menino. E esse é o papai. Agora, pelo que eu soube, Loren, o Vicente é bem diferente de você e do Rafa, né? Eu estava até conversando com o Rafael agora há pouquinho e a gente estava pensando aqui como ele é. Ele, em algumas coisas, ele é o nosso meio termo, parece. O Rafael é bem extrovertido, ele nunca foi tímido, ele já foi uma criança, assim, bem extrovertida, conversava com todo mundo, brincava com quem aparecesse, ia na casa das pessoas, ia no colo das pessoas. E eu não, eu era grudada com a minha mãe, e, olha, fala oi, e eu era aquela criança que, às vezes, oi, e olhava para baixo. E até hoje estou um pouco mais discreta, assim, e o Vicente tem sido meio termo. Ele começou meio parecido comigo, assim, ele é um bebê de pandemia, né, então ele conviveu com poucas pessoas, assim, durante bastante tempo. E aí, assim que eu voltei para o trabalho, e aí que ele convive aqui com o pessoal do escritório, ele também vem para cá, eu achei que seria muito difícil, mas não. Ele foi se soltando e aí foi ficando um pouco mais parecido com o pai. Mas ele ainda é o meio termo, nem muito tímido, nem muito extrovertido. Ele é um pouco mais aberto com as pessoas que ele já conhece, com quem ele não conhece ele fica meio tímido. Então é difícil, assim, né? Cada dia é de um jeito. Ô, Loren, e nesse meio tempo, desse 1 ano e quase 9 meses aí, ele já fez alguma coisa que impressionou você, surpreendeu você? Eu não esperava isso do Vicente. Já fez alguma coisa que, caramba, olha isso. A Laís falou no começo aí, eles falam, quem tem manha, né? E eu já ouvi várias vezes, o problema do Vicente é você, porque sem você, ele é outra criança. Ele não faz bagunça, ele fica atento nas coisas, em histórias que a gente conta, ele presta atenção, ele quer se comunicar, e com você não, ele quer jogar as coisas no chão e fazer bagunça, e sobe no colo, desce no colo. E aí é isso que mais, assim, às vezes a gente, várias vezes, depois que a gente veio para cá, voltou a trabalhar e ele começou a conviver com as pessoas,
não, agora ele está se dando bem com todo mundo, ele não vai mais chorar quando vê alguém, porque ele às vezes olhava para a pessoa e já começava a chorar, bem alto mesmo. E aí, não, agora ele se acostumou e não vai mais fazer isso. E de repente, vamos apresentar ele para alguém. E aí ele olhava para a pessoa e aí a nossa cara cai no chão, né? Nessa hora, gente, é muito Nessa hora é muito difícil, porque às vezes você está com muita empolgação para apresentar a sua criança uma primeira vez, sei lá, para um amigo que você não vê há muito tempo. Olha meu filho, e aí não está naquele dia, e quando isso acontece, você quer morrer. Agora, Lauren, a sua situação é muito legal, porque você está aí no escritório, né? Você e seu marido trabalham aí, e no escritório tem uma creche. Eu acho esse plano muito sensacional, esse projeto aí da empresa. Você trabalha no escritório da Igreja Adventista. Se eu não me engano, você trabalha embaixo e a creche já é embaixo. Então, o Vicente vai com vocês para o trabalho, almoçam juntos, vocês voltam para casa juntos e você está sempre ali tendo acesso a ele. Ou seja, está constantemente, realmente, convivendo com ele. E nessa creche, ele convive com crianças maiores, né? Você acha que isso teve alguma influência no comportamento dele, pelo que você está acompanhando nesse desenvolvimento? Eu acredito que sim. Aqui tem crianças, acho que, se eu não me engano, são 9 crianças, não são muitas, mas com idades diferentes. Então, tem alguns que já falam, que já brincam de coisas diferentes, e tem alguns que até vão na escola de manhã e à tarde estão aqui. Então, eu estava preparada, como eu sou mãe de menino, olha, eu achei sempre assim, ele vai começar a falar um pouquinho mais tarde. Os meninos, às vezes, começam a falar um pouquinho mais tarde. E não, parece que assim que ele começou a conviver com as crianças, a fala, eu acho que foi o principal. Ele começou já a falar algumas palavrinhas, e bem antes do esperado, ele já se comunica bem. Eu acho que isso foi o principal aqui da convivência com as crianças. Nossa, Lauren, olha só, eu acho que você conhece realmente o Vicente, porque você soube descrever muitíssimo bem ali, ó, todo o comportamento e de quem ele é. Mas é isso que a gente está discutindo aqui, né? Cada fase, um desenvolvimento, e a gente vai construindo junto isso ao longo do tempo. Muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui com a gente no Entre Família. Depois traz o Vicente para a gente dar um cheiro no cangote dele. Pode deixar, espero que ele não chore, mas eu levo sim. Espero que nesse dia seja tudo incrível. Tá bom, Lauren, um beijo para você, obrigada. Tchau. Tchau, tchau, até mais. Gostei da descrição da Lauren ali, né? Mostra realmente uma mãe atenta, pelo que a gente pôde ver aqui, né, Lucas? Quem ele era, quem ele foi depois que chegou na creche, quem ele está se tornando, quem ele é quando está com ela, quem ele é, como ele se comporta, né, quando não está. Mas, Laís, tem uma coisa também que eu acho que é interessante a gente colocar. Geralmente, quando a gente está ao lado de uma pessoa que a gente, descansa e que a gente pode ser quem a gente gente geralmente mostra os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades muito mais facilmente. E eu tenho a sensação, quando fala de criança com a mãe é um comportamento e fora é outro, tem um pouco disso, não tem não? Com a mãe ele se solta e extravasa suas emoções, e com outras pessoas talvez fica mais contido ou não necessariamente. Olha, se a gente estiver falando de uma criança maior, um pré-adolescente, aqui é bem um palpite, tá? Uhum. Pode ser que sim. Mas, gente, a criança, ela não tá nem aí para demonstrar a vulnerabilidade dela. Uhum. Ela não precisa se armar igual os adultos fazem. Uhum. Eles ainda não precisam, ainda nem entenderam para que precisa disso. Lógico que existem exceções e situações em que a criança vai estar mais reservada por alguns minutos, depois se solta, beleza. Mas assim, é diferente da gente que já passou por todas as fases da infância, já teve nossos traumas, nossos medos, nossos julgamentos, enfim, já viu que, tá vendo? Quando eu confio, eu sou traída. Tá vendo? Quando eu me entrego para uma relação, me abandonam. Criança não tem essa visão ainda. Então, eles não precisam ficar, bom, é melhor eu me controlar aqui, só posso estar à vontade em casa. Eles ainda não têm isso como os adultos têm, né? Que bom, né? Então, seria bom se a gente fosse como criança. A gente seria mais feliz, com certeza, sem dúvida. Já dizia Jesus, né? Uhum. Mas assim, até respondendo a sua pergunta, eu vejo que, às vezes, o que mais acontece é que a Lauren está no começo, né? Não é desanimando, tá ótimo, perfeito, é isso, tem que observar e tal. Mas muitas águas vão rolar, ela sabe disso, né? E ela tendo essa relação agora,
é um excelente caminho para continuar dessa forma, melhor do que ter que resgatar depois de descobrir quem é o filho. Uhum. Mas assim, o que eu ia dizer é que, às vezes, a gente reproduz o comportamento do nosso filho. Não é bem o que ele faria se não fosse a nossa influência. Cite-me exemplos. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim bobo. Eu peço para meu filho lavar a louça. Vamos falar de uma criança de uns 10 anos, uns 8 anos, que vai lavar uns copinhos ali, 8 anos, 9, sei lá. E, na minha cabeça, eu já pré-julgo que ele vai reclamar. Então, Sim. quando eu vou pedir pela primeira vez, faz de conta que o Lucas é o meu filho. Eu já vou falar assim, ó, ô Lucas, vai lavar a louça, não adianta nem reclamar, que a louça é sua. Então, se eu já pedir assim, qual é a reação do Lucas? Ah, mãe! Ou então já vai falar assim, eu nem ia reclamar. Aí já começa uma outra treta. Então, assim, eu já, de alguma forma, armei para aquilo ser daquele jeito. E às vezes, eu estou tirando do... Às vezes não. Com certeza, eu estou tirando do meu filho a possibilidade dele ter uma reação positiva quando eu pedir qualquer coisa. Porque eu já peço chorando, reclamando e já maldizendo, profetizando negativamente que ele vai reclamar, certo? Certo. Errado, né? Certo? Porém, errado. Vírgula. Certo, é isso que acontece. Porém, tá errado. Então, assim, se eu sou mais neutra, eu dou mais liberdade para aquela criança ter a autonomia dela, necessária, e aprender. E aprender até a lidar com ordens. Porque o chefe não vai fazer isso. Olha, você me entrega essa pauta sem falta hoje, hein? Senão você vai ver só. Tipo, meu, isso não é relação saudável, né? Uhum. Pode acontecer? Pode, mas não é o... Então, Até porque se fizer, né, Lucas? Você sai marchando Não, e emburrado. então a gente não ensina eles como eles têm que se comportar na rua. Ah, só que aí lá na rua, não vão falar com eles assim. Aí lá na rua eles respondem bonitinho. E por que pra você não? Porque a mãe tá destilando nos filhos os vícios emocionais dela, que é de crítica, de reclamação, Olha de isso. cobrança. Então por isso que os filhos são diferentes longe da mãe. Porque não tá lidando longe de casa, não tá lidando com aqueles vícios emocionais ali. Entendeu? Foi Entendeu? claro? Foi, né? Então, simples assim, é isso. Você entendeu? Pra você E que isso tem filho aí na acontece em todas as pré-adolescência. casas, porque não existe um ser humano que não seja viciado emocionalmente, não existe. O que vai ser a maior ou menor proporção com mais ou menos vícios, mas não tem ninguém que não é viciado. Essa pessoa tá pronta, vai ser arrebatado igual o Enoque. Tipo, você entendeu? Essa pessoa tá errada. Mas é muito legal quando vem esse conhecimento, né? Apesar de não ter perfeição, a gente conseguir atingir. Entender, mas né? isso ajuda muito a gente melhorar os Muito. nossos comportamentos e abordagens. Não, fui viajando aqui agora. E nessa, digamos, nessa discussão, pediu essa questão de comparação. Poxa, mas seu irmão fazia. Seu irmão sempre me ajudou. Seu irmão fazia isso. Isso faz mal para os... No caso, para a criança que está ouvindo aquilo, está toda hora escutando Isso aquilo. faz mal para todos. Isso faz mal para a mãe, que está gerando uma expectativa que never, nunca, jamais vai ser atingida, porque cada um é cada um. Isso faz mal para o filho que está ouvindo uma comparação e ele é o inferior nessa comparação. E isso faz mal para o outro, porque está alimentando o ego e o orgulho dele e prepotência, de que, nossa, eu sou sempre melhor do que o meu irmão. E uma responsabilidade acontece também, tipo, tenho que sustentar essa responsabilidade de sempre ser o melhor? Ah, sim. Ele tem que manter um papel... Não posso descer? Ele tem que manter um papel de perfeito, de perfeccionismo, né? E aí, isso que é só alimentado pelo orgulho. Manter aqui minha pose de o melhor filho para fazer essa coisa. Não posso tirar essa responsabilidade de mim, Sim. esse pote que me colocaram, porque eu vou decepcionar a minha mãe, o meu irmão que tá ali achando que eu sou o Vou melhor. perder o meu papel aqui. Aí quem vou ser eu nessa casa, se eu não sou aquele que faz aquilo lá melhor? Então isso destrói a identidade dos filhos. Comparação, quer estragar a identidade do seu filho? Compare-o. Compare-o com amiguinhos, compare-o com os primos, compare-o com a pessoa que você vê na internet, compare... É o melhor jeito para estragar. É essa coisa que o Lucas falou, não só da comparação, mas essa identidade que é criada pelos pais é muito profunda, né, Lucas? A gente sempre tem uns primos assim, né? Sim, vixe. Os primos. Os primos assistindo agora. Os primos assistindo. E a gente tem uma coisa mesmo de talvez, na tentativa de enaltecer, talvez, um filho bem comportado, a gente sempre valorizar isso e talvez isso que o Lucas falou é muito verdade, da criança querer sempre ser o bonzinho para manter aquele papel que deram para ele. Como que a gente pode, como pai e mãe, controlar isso para que a gente não estigmatize, seja do ponto até positivo, né, mas negativo principalmente,
e criar ali nas nossas falas para outras pessoas quem o nosso filho é e não permitir que ele seja quem ele é. É confuso, porque, por exemplo... Você já deu a resposta. Porque você falou assim, quem o seu filho é, certo? Então a resposta está nisso. A gente elogiar o filho, validar por ser quem ele é, nunca vai ter erro. O erro está em só validar o que ele faz. Existe uma diferença em eu validar e elogiar quem ele é e o que ele faz. Então, você entendeu já porque eu não gosto muito do termo bonzinho? Então, assim, ó, se eu falo pra você, nossa, como você apresenta bem o programa, eu gosto da forma como você se comunica, eu acho muito legal o jeito que você se expressa, fica fácil, as pessoas que estão em casa entendem, fica dinâmico, leve. Eu tô elogiando você por quem você é. Você é a pessoa comunicativa, a pessoa divertida, espontânea. Pronto, estou falando da sua identidade. Agora, se eu só falo de algo que você faz, e isso pode dar uma confusãozinha na cabeça, né, dos pais, eu vou estar falando para você assim, ó, eu gosto de você como apresentadora. Eu gosto de você apresentando o programa. Eu não estou falando quais são as qualidades. Só estou falando você fazendo. E para o filho, de uma forma mais prática, eu só elogiar a nota. Parabéns pelo seu 10, uhul, adorei, você tem que tirar 10 sempre, porque a mamãe fica feliz, vou te dar R$10 cada vez que você tira 10. Isso é um elogio. Agora eu virar e falar assim, ó, eu amei que você tirou 10, você é extremamente inteligente, tá vendo como que você consegue tirar esse 10? Você é uma criança capaz, você é uma criança atenciosa, eu tô validando a identidade. Os dois, não quer dizer que tá errado. Quer dizer que, se eu elogio demais o fazer, aquela criança cresce com uma identidade distorcida, vira aquele adulto que talvez você já tenha ouvido falar, que precisa fazer para se sentir alguém. Uau! Uau! Suspirou fundo, Lucas? E você de casa tá suspirando fundo também? Então eu vou te dar um tempinho para você tomar uma água, já mandar a sua interação aqui pra gente. O DDD é o 12 983150249. Você já entendeu bastante do assunto. Se tem alguma dúvida sobre isso, quer que a Laís analise alguma situação aí na sua casa voltado para essa questão da identidade do seu filho, manda aí que a nossa produção já prepara na hora do intervalo e na volta a gente lê a sua interação aqui, tá bom? Continue ligadinho porque vem mais coisa boa por aí. O Entre Família volta já. Entre Família está de volta nessa tarde super gostosa, falando sobre conhecimento, né? Conheço mesmo meu filho? Será que eu conheço tão bem assim? E nessa temática toda a gente está falando sobre essa importância da gente validar os sentimentos dos filhos, né? De ter uma comunicação aberta, de dar espaço para que eles tenham essas emoções, observar, conhecer. Pois bem, eu sei que é um desafio isso no dia a dia, na hora H, naquela hora do rush ali, arrumar menino para a escola. É uma hora dessas, né? Dar almoço, dar banho, arrumar para ir para a escola, tudo ali num período curto que você tem que fazer as coisas e de repente seu filho não quer andar como você quer. E às vezes nessa hora a gente dá uma enlouquecidinha, mas eu tenho aqui uma solução para você, tá? O nosso programa tem essa revista que também leva o nome do nosso programa, Entre Família. Eu sei que você que é nosso telespectador, que está sempre junto com a gente, já está acostumado bastante a ouvir todas essas temáticas por aqui, mas esse material foi elaborado com muito carinho para que você tenha mais conhecimento, à luz da Bíblia em alguns temas, tá? Aí na sua casa para você estudar. Eu separei esse aqui, ó. Quem comunica se explica e vale também para a criação dos filhos, né? A gente fala bastante sobre esse assunto quando a gente fala de casamento. Mas quando a gente tem essa abertura, né, da comunicação com os nossos filhos, a coisa torna-se muito mais fácil. E esse aqui é um guia de estudos, então tem espaço para você responder as perguntas, para você pesquisar. No final tem aqui, ó, na prática, o que você pode fazer para colocar em prática aquilo que você aprendeu, obviamente, né, para sair aqui do papel. Então é um guia para você ter aí na cabeceira da sua cama, para você fazer essa leitura antes de dormir, refletir, pensar, assinalar ali o que você vai fazer na prática, tomar a sua decisão. Tem sempre um quadrinho assim, ó, minha decisão, né? O que eu, como mãe, como pai, vou fazer a partir de agora. Esse material, para você que é nosso telespectador, é totalmente de graça, tá? Ele faz parte do projeto Anjos da Esperança, então tem uma galera inteira pelo Brasil que mensalmente doa os seus recursos financeiros para que esse material chegue para você na sua casa de graça e não paga nem mesmo os correios, tá? Então pega o telefone, liga agora, 12 21 27 31 21, para que você tenha a sua revista na sua casa. Vai chegar bonitinha, novinha, embaladinha. Ou você pode mandar um WhatsApp também para esse número que eu vou te passar. Vai passar aqui na sua TV agora para você anotar também. O DDD é o mesmo, 12 98244 4449. Atenção, são muitos quatros
mas dá para você anotar aí, ó, 982444449. Aí você escreve: oi, quero receber a revista Entre Família. Você recebe um link. Nesse link você entra, tá? Pode ir sem medo. Coloca os seus dados, faz o seu cadastro. São 3 passos, muito simples. E aí, depois de você colocar toda a sua informação e tiver tudo certo, vai concluir o cadastro e aí você só espera chegar na sua casa. E chega mesmo, tá? Eu posso falar com bastante propriedade sobre esse assunto, porque eu também já pedi as minhas revistas, sempre peço lá para casa e chega e não demora muito não, tá? Aí você aguarda na sua casa para você ter esse guia de estudos para melhorar o relacionamento aí na sua casa, né? E aproveitando esse gancho por falar sobre comunicação, eu queria perguntar para você: quando você está com raiva, irritado, você deixa que as suas emoções te controlem? Ou você controla as suas emoções? Mas é aquela hora mesmo assim, ó, do súbito, de uma situação principalmente que você acha que você tem razão. Porque a gente sempre acha que a gente tem razão, né? E aí, você controla as suas emoções ou são as suas emoções que te controlam? O certo seria a gente controlar as emoções, não é? Pois bem, é o que a gente vai aprender a partir de agora no quadro com a nossa querida comunicadora Betina Pinto. Esse quadro é um quadro maravilhoso que está acontecendo aqui no Entre Família, chamado Comunicação Afetiva, de afeto mesmo. E hoje ela vai ensinar como que a gente pode se portar, se comunicar, mesmo quando todas as emoções vêm aqui assim na garganta, e a gente manter a plenitude para poder ter uma boa relação. Pode rodar. Oi, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente aceita palavras duras sem recuar e em outros momentos parece que vamos ter um ataque de nervos? E como é que a gente faz para manter o diálogo, continuar conversando à beira de um ataque de nervos? Deixa eu contar uma história pra você. Uma vez eu estava passeando no shopping com os meus filhos, eles eram pequenos, eles tinham 4, 5, 6 anos mais ou menos, e a gente estava passeando no shopping. Sabe quando criança insiste que quer alguma coisa e a gente vai se irritando? E eu estava com o horário apertado, tinha que sair dali para fazer alguma outra coisa, tinha um outro compromisso, e eles estavam insistindo que queriam algumas coisas que eu não estava disponível ou disposta para dar naquele momento. E isso foi me irritando. E eu fui ficando nervosa. E aí, no meio da conversa, eu tentei me manter calma. Eles falaram: mãe, a gente pode tomar um sorvete? Falei: pode, vamos tomar um sorvete. E nós fomos, né, para a praça de alimentação para pegar um sorvete. E ali ficamos esperando o sorvete e o rapaz começou a atender e começou a preparar o sorvete. E ele preparava o sorvete e não conseguia e derrubava o sorvete. E daí preparava o outro sorvete e não conseguia e derrubava. A terceira vez que ele estava montando o sorvete para entregar para os meus filhos, os dois ali conversando, brigando, brincando, e eu vendo aquele atendente preparando aquele sorvete, e eu já estava irritada, já estava nervosa. Chegou um momento em que eu não consegui me controlar. E eu perguntei para o atendente se ele não estava precisando de ajuda. Ei, moço, você não está precisando de ajuda aí, não? Mas eu não fui nem um pouco simpática. Não fui nem um pouco gentil. Quando eu explodi, de nervosa, de irritada, de impaciente, o atendente levantou a cabeça, me olhou, e quando ele veio na minha direção, eu percebi que ele tinha uma plaquinha dizendo que ele estava em treinamento. Aí eu quis morrer. Eu quis morrer de vergonha, eu quis buscar as palavras que eu tinha falado e trazer de volta, e daí já não dava mais. Meus filhos ficaram atônitos, me olharam e falaram: mãe, o que está acontecendo? Você é sempre tão paciente. Mas eu tive uma explosão, quase um ataque de nervos. Sabe, as pessoas têm reações diferentes. As pessoas às vezes não conseguem se controlar. E aí a gente começa a entender que as emoções fazem parte da conversa. E sabe, nós criamos as emoções, elas são nossas. Ninguém pega a emoção e fala assim: ó, Betina, ó, agora você vai ser irritada. Betina, ó, agora você vai ser paciente. Ó, agora um pouquinho de nervosismo. Não, nós criamos as emoções. E quando nós criamos as emoções, por uma série de razões, existem 2 caminhos que nós precisamos entender para que um relacionamento seja saudável, seja leve e continue, né? Que a relação tenha futuro. Nós podemos dominar
as nossas emoções ou sermos dominados por elas. Então há dois caminhos: ou a gente domina a nossa emoção, percebe o que está acontecendo com a gente e se controla e administra, ou então a gente não domina e a emoção acaba nos dominando. Foi exatamente o que aconteceu comigo na história lá com o atendente do sorvete. Sabe, eu não consegui controlar a minha irritação, a minha impaciência. Eu fui dominada pelas minhas emoções. E isso não é nem um pouco legal nos relacionamentos, não é nem um pouco legal no dia a dia, nas conversas, com as pessoas que a gente ama. E se você parar para pensar, normalmente nós explodimos, perdemos a paciência com quem a gente mais ama, com quem está mais perto da gente, com quem convive mais com a gente, com aquela pessoa que merece receber o nosso melhor. Nós não temos tempo para dar o nosso melhor para ela e quando chegamos perto dela, temos o quê? Uma sobra do que seria o nosso melhor. E aí elas acabam entrando em contato com algumas reações nossas que de repente não são tão interessantes ou tão saudáveis para um relacionamento. Há dois tipos de pessoas e é bem importante a gente entender isso. A primeira pessoa, o primeiro tipo de pessoa, são aquelas que são boas de diálogo. É isso mesmo, pessoas boas de diálogo são as que dominam as emoções, as que conseguem perceber o que está acontecendo, respira fundo e domina as emoções. Mas também tem outro tipo de gente, é o segundo tipo de pessoas, aquelas que são ruins de diálogo, são aquelas que são dominadas pelas emoções. Acabam se tornando reféns daquilo que estão sentindo. Sabe, tem um segredo nessa história e o segredo está na história que você conta pra você. Como assim, Betina? Pois é, a gente conta uma história pra gente. E essa história, ela é contada, digamos assim, numa etapa intermediária entre o que a pessoa falou e o que você vai falar nesse período aqui, ó. É esse período, é aqui que você conta uma história para você que vai transformar o que você está sentindo em palavras, em reações. Vamos voltar na historinha lá minha com o atendente, o menino do sorvete? Então, o que eu contei para mim enquanto eu via ele preparar ali, né, o sorvete? Eu contei para mim na minha mente, esse menino está muito enrolado. Esse menino tá fazendo eu perder minha paciência. Esse menino tá me desafiando. Esse menino não sabe o que tá fazendo. Essas foram as frases que eu fui falando para mim enquanto eu vi o que ele estava fazendo. E isso foi me deixando mais irritada. Isso foi me deixando mais nervosa, chegar ao ponto de explodir e ser então mal educada mesmo, grosseira com aquele rapaz, que foi o que eu fiz. Eu fui grosseira com ele. Então o segredo está na historinha que a gente conta pra gente, nessa fase intermediária, entre o que a pessoa faz ou fala e a sua reação. É porque funciona assim, ó. Eu pensei como menino no que ele estava fazendo. Eu sinto, a partir do que eu pensei que ele estava muito enrolado, que estava me irritando. A partir disso que eu pensei, eu me sinto mais nervosa, mais impaciente. Então eu penso, eu sinto e eu ajo. E foi como eu agi, então explodindo, né, tendo quase que um ataque de nervos na frente daquele atendente e dos meus filhos também. E aí você pode se perguntar, né, como fazer então para não se deixar dominar pelas emoções durante a conversa? Existe aí um passo a passo, um caminho que a gente precisa trilhar para poder identificar, né, o que nós estamos pensando, a historinha que nós estamos contando pra gente mesmo, até o momento da nossa reação. Então presta atenção, são 5 passos importantes para ajudar você a dominar as suas emoções e ser uma pessoa boa de diálogo, né, para manter aí a saúde das suas relações. Então vamos lá. Primeiro passo: analise os seus sentimentos. Pensa no que você está sentindo enquanto o outro fala ou enquanto o outro faz algo. O que ele está falando ou está fazendo está despertando em você. Qual é esse sentimento? Pensa, qual é o sentimento que está sendo gerado em você neste momento? Segundo passo: analise a sua história, ou seja, aquela história que você conta para você enquanto o outro está fazendo algo ou está falando. E fala sério, a gente sempre conta uma historinha pra gente. E é por causa dessa historinha que a gente age e reage
da forma como a gente age e reage. Então, o primeiro passo você lembra, né? Você precisa entrar em contato com o que está sentindo. E o segundo passo, você precisa analisar a sua historinha. Vem para minha história do menino do atendente lá do sorvete. Eu estava me sentindo irritada. Não era ele que estava me irritando. Eu estava me sentindo irritada. Mas daí eu comecei a contar para mim mesma a historinha de que ele estava enrolando para me atrasar ou para me irritar, o que não era verdade, né? Então, essa historinha que eu contei para mim mesmo foi o que fez a minha reação ser tão brusca. Então, o segundo passo é analisar a história que você conta para você. Terceiro passo: depois de você analisar os seus sentimentos, você analisar a historinha, retorne ao fato. Como assim, Betina? Presta atenção no que está acontecendo. Analise o seu sentimento, analise a história que você conta para você, mas retorne aos fatos. Nem sempre aquilo que você está falando para você corresponde à realidade do que está acontecendo, ok? Quarto passo: preste atenção se você não está se colocando como vítima, né, da história. Oh, meu Deus, estão de novo fazendo isso comigo. Oh, meu Deus, para mim sempre é desse jeito, tudo é tão difícil. Preste atenção se você não está se colocando como vítima nesse contexto, porque quando nós nos colocamos como vítima, a nossa reação sempre é ou ficar na defensiva ou partir para a agressividade, né? Então, esse quarto passo é bem importante. Verifique se você não está mais uma vez se colocando como vítima na história. E o quinto passo, foque naquilo que você realmente deseja. Na minha história lá com o menino do sorvete, eu queria os sorvetes de maneira mais rápida. Se eu tivesse conversado com ele e ter dito, moço, eu preciso desse sorvete, porque a gente está com um pouquinho de pressa. Se eu fosse um pouco mais gentil, mas focando naquilo que eu estava precisando, certamente o resultado teria sido outro. Sabe, qualquer fato pode gerar histórias na nossa mente. Cuidado para você não ficar refém das histórias que fazem você vítima, sabe? Que vão te despertar sentimento de agressividade, que vão fazer você se fechar ou encerrar a conversa, ou então vão despertar em você o sentimento de que não sou especial, não sou valorizada, é assim mesmo. Cuidado com as histórias que você conta para você. No começo pode ser bem difícil, mas reconstruir esse caminho com esses 5 passos que a gente acabou de falar é fundamental para que a comunicação afetiva seja estabelecida e você tenha aí relações bem mais saudáveis. Cuidado com a ideia de ser vítima ou ser culpado. A maneira como você fala com você por meio dessas historinhas pode fazer a diferença no seu relacionamento. Tem um texto bíblico que eu gosto muito e que resume um pouco dessa ideia, que fala mais ou menos assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Sabe, boas palavras precisam ser ditas pra gente também, nessas nossas historinhas. Preste atenção às palavras que você tem dito pra você e às histórias que tem contado pra você. Quando você percebe as suas emoções, você consegue entender por que elas estão se manifestando diante de um fato. E aí fica muito mais simples para controlá-las e manter então um diálogo mais saudável. A comunicação afetiva evita que as relações se desgastem e permite que sejamos acolhidos e compreendidos. Que tal um desafio? Colocar em prática os 5 passos que faz aí a reconstrução dessa conversa. Esses 5 passos que nós acabamos de falar, para que você possa, antes de reagir ou de falar, ter a segurança de que você entende o que está acontecendo, sabe da sua história e a sua reação não vai confrontar o outro em algo que realmente não está acontecendo, vai estar de acordo com a realidade. E depois você me conta como foi o resultado e como tem sido então as suas conversas e os seus relacionamentos. Um beijo no coração e até a próxima semana. Que demais, que demais. Betina, muito obrigado, viu, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito legal saber disso. E olha só, tem o pessoal de casa participando, mandando interação, participando. Eu sei que tem uma que chegou, já meio que resposta do quadro, que está curtindo também, está acompanhando. Pode jogar na tela, vamos saber quem está participando com a gente, assistindo. Olha só, a Celina mandou mensagem aqui, ó. A razão precisa andar junto com a emoção.
Infelizmente, minha emoção sempre domina a minha razão. É complicado, viu, esses momentos de emoção com razão. E que bom que vocês estão gostando do quadro da Betina, muito legal, né? Ver ela assim, falando, explicando tudo pra gente com bastante calma, conhecimento. A gente está falando hoje também sobre conhecimento do nosso filho. Isso envolve comunicação, envolve o relacionamento que a gente tem como mãe, como pai com o nosso filho. Eu imagino que você também está participando aí junto com a gente aqui no Entre Família. Então, pode colocar, diretora, por favor, a primeira interação que chega aqui para a gente do nosso tema. Conheço mesmo meu filho? É a Suelma. Alô, Suelma, seja bem-vinda. Olha só, minha filha tem 8 anos de idade. Entre 6 e 7 anos, ela era uma menina bem dedicada, bem atenta a tudo, fazia as coisas sem nem a gente pedir. Mas tivemos uma outra filha que está com 1 aninho e a mais velha mudou muito depois da chegada da neném. Ela era super organizada, mas hoje ela não está nem aí para as coisas, não sei o que faço. E jogo para você, Laís Mello, nossa especialista em perfil comportamental, que nesse momento está analisando ali. Ela não falou o nome da filha, né? A de 8 anos provavelmente está se sentindo a ponta fraca desse triângulo mãe, pai e alguém, né? Uhum. Ou então mãe, filhas. Então ela está sendo, como ela é independente, dedicada, boazinha, ela não precisa de atenção. E, na verdade, isso não é uma coisa que as mães fazem, ai, meu Deus, não vou dar atenção. Gente, eu tenho 2, eu sei como é que é. Uhum. E eu tenho um atrás do outro ainda, 1 ano e 10 de diferença. E eu também sei como é que é a culpa de mãe. Então, eu não estou falando isso para você se sentir mal, por favor. Quero que você pense no seguinte, vamos às soluções. O que você pode fazer para, de alguma forma, fazer com que a sua mais velha, a sua de 8 anos, se sinta mais única, mais amada, mais validada, que ela se sinta importante. É legal ter coisas sozinha com ela. E aí eu tenho, assim, uma questão que não é fácil, mas é uma baita dica, que se você tiver coragem, se prepara para isso, você marca um momento na sua cabeça aí, ó, de conversar sozinha com ela e fala assim, ó, como quem não quer nada. Mas, ó, tem que saber passar o zíper na boca. Você vai falar assim, fulaninha, eu estava aqui pensando, eu acho que eu estou te devendo pedir desculpa. Tem alguma coisa que a mamãe fez e te chateou e que você gostaria que eu te pedisse desculpa? Ela vai falar. Pode ser que ela fale de coisas profundas ou pode ser que ela só fale assim, aquele dia você não deixou eu comprar sucrilhos. Uhum. Pronto. Seja lá o que ela falar, você não vai justificar. Você simplesmente vai tentar, talvez, explicar o que aconteceu, mas também não é necessário, mas sem justificativa. E você vai pedir perdão. Dar um beijinho, um abraço, isso é uma oportunidade de resgate. E é legal a gente fazer isso de tempos em tempos e vem umas pedradas. Quando eles crescem assim, às vezes dá uma dor no coração as coisas que eles falam. Porque daí a gente sabe que estava errado mesmo, sabe? Gente, vou fazer isso lá em casa hoje. O que será que eu vou... Será que eu vou descobrir, hein? Depois você conte, por favor. Ai, Jesus, me ajuda. Mas tem mais gente participando, viu? Manda aí, Lucas. Pode colocar na tela aí, vamos saber quem está participando com a gente. Gente, adorei essa dica, Laís. Realmente, muito boa. Pode Anotado. colocar. Olha só, a Gláucia mandou aqui pra gente. Olha só, obrigado, Gláucia, por participar com a gente, viu? Sou amiga da Laís. Aê! Olha só, tenho um filho de 9 anos que está numa fase bem teimosa, como falar coisas que ele se sinta bem e não ficar só dizendo que ele é teimoso. É sua amiga agora. E é ótimo, porque daí eu conheço o filho, consigo dar o exemplo para outras mães se identificarem, porque eu lembrei de uma coisa muito importante. Então vai. Pode ser que ele seja teimoso de fato, e ele é impecável, tá? Ele eu conheço o Kevin, se ele estiver assistindo, beijo da tia Laís. O que acontece? Existem crianças que precisam entender melhor do que outras o porquê. São as crianças do perfil comportamental conforme. Essas crianças conformes são as que tendem a ser mais boazinhas, mais detalhistas, até perfeccionistas em alguns momentos. São crianças que gostam de estar certa, não gostam de errar. São crianças que precisam ter certeza antes de abrir a boca, que é curioso, que gosta de aprender. O Kevin tinha uma fase, não sei se ele está assim ainda, ele era descobridor de coisas de dinossauro. Então, assim, essas crianças que às vezes são até meio nerds, são os conformes, tá? E precisa entender o porquê. A criança que você percebe que é assim, muitas vezes usa óculos, tem uma cabeça um pouquinho grande. Essa criança, é legal você explicar um motivo para ela tem que entender. Se não tem motivo, minha filha, não vai conseguir obedecer, ele não consegue ser submisso, é mais forte do que ele.
Ou se é uma criança que é muito rápida, usando o exemplo de outras mães, que às vezes pensa que a criança é até grosseira, boca dura, língua afiada, fala antes de pensar, não sei o quê, tal. É uma criança que às vezes quer dominar as outras, são as crianças dominantes. É muito importante essa criança ter opções. Ela precisa escolher. Então, acho que esses 2 exemplos de perfis, não dá para falar de todos aqui, isso é uma palestra de 6 horas, mas assim, essas 2 combinações de perfis são as que mais tendem a ter uma teimosia. Então, é importante a criança saber o porquê ela tem que fazer aquela coisa e dar a ela opções. Você quer lavar a louça antes ou depois de tomar banho? Minha filha, ele já vai lavar a louça e vai tomar banho. Ele só vai escolher a ordem. Pode ser que ele dê uma... Deixa ele escolher. Ele vai fazer. A Gláucia falou aqui sobre... Ah, e de jeito nenhum chamar de teimoso. Isso, Era isso que você ia falar? Era isso. Porque aí Porque senão já era. Reforça, não reforça? Opa, reforça se não era, fica, e se é, fica pior. Não Então- pode, a gente não pode. O que vai falar, Gláucia? Eu não estou gostando desse seu comportamento de teimosia. É o comportamento, não é a criança. Não é criança. Ah, menina, essa palavra muda tudo. Eu não estou gostando Viu que aí? você está Como? falando mentira. Você não é mentiroso. Eu não estou gostando que você está fazendo coisas de desobediência. Você não é desobediente. Entendeu? É o comportamento, não é a criança. Gente, que tudo. Dá tempo, diretora, de mais uma última? Não dá? Poxa vida! O programa sempre é tão curtinho. Quando a Laís vem aqui, a gente sempre quer tentar falar mais coisas. Laís, eu acho que, de modo geral, essa questão de conhecer o filho, e a gente pode encerrar nesse minutinho que a gente tem, é observar, certo? Certo. Observar, dando liberdade para a criança ser quem ela é. A gente, óbvio, está aqui para instruir, a gente está aqui para ajudar a aprimorar, a gente está aqui para incentivar, né? Uhum. Mas é observando e entendendo que a diferença do seu filho não é um erro. O que ele tem de diferente de você pode ser uma qualidade que você não tenha. E às vezes uma coisa que está sobressaindo, que pode ser ruim demais, está sobressaindo só o ruim, é porque o bom está ficando abafado. E aonde foca, expande. Lembra? Eu já disse isso aqui uma Já vez. disse. Onde foca, expande. Então, busque focar. Está sendo teimoso? Então vamos falar tudo que tem de bom. Você é muito isso, aquilo, você é pontual, você é excelente, você arruma a sua cama lindo, você não sei o que, né? Você é honesto, adora a forma como você ensina o seu irmão. Então, assim, onde foca, expande. Que demais. Nosso programa chegou ao fim, né, Lucas? Muito rápido, Ah. muito rápido. Você aqui junto comigo, obrigada pela sua companhia. Sempre um prazerzaço por aqui, viu? E a gente quer agradecer demais a você, nosso telespectador, que está sempre juntinho com a gente, sempre, sempre. E, claro, a você, Laís, mais uma vez, veio Eu lá amei. de tão longe para passar esses conhecimentos. Muito obrigada. Eu amei, é sempre um prazer estar aqui, amo estar com vocês. Vou preparar, eu não fiz isso com antecedência, tá? Aham. Mas vou preparar algo para postar à noite relacionado a isso com filhos. Eu tenho já tudo separado ali, só falta editar. Ô, Vai mas ser então, legal. isso, então corre, siga aqui, ó, Laís, @LaísMelo, G de gato aí no final, @LaísMelo, G. Já segue ela que à noite vai ter conteúdo extra por lá no Instagram. Já manda sua perguntinha, manda no direct alguma coisa que você quer que a Laís te ajude a avaliar no perfil comportamental do seu filho. E ela depois te responde. Eu nem combinei com ela, mas Agora- eu sei que ela é muito gente boa. Ela vai Assumiu o responder. compromisso aqui. Vou abrir uma caixinha. Aí ela vai abrir uma caixinha. Eba, adoro Perfeito. quando abrem caixinhas de perguntas. Mas obrigado de verdade, um prazer estar por aqui, aprender bastante com você, de verdade. Muito obrigado por ter nosso convite e, claro, voltar sempre, pessoal, corre lá no conteúdo que ela vai postar hoje à noite. Sim. Tá feito. É isso aí, ó. E quem sabe tem novidade ano que vem, quadro com Laís. Que tal? Estamos preparando algo aí pro ano que vem, tá? E amanhã o nosso tema é as vantagens da cidade grande. Gosto. Esse tema combina com você, né, Gosto Lucas? demais, demais. Pra mim, facilidade, tudo bem. Tem outras questões, mas eu gosto bastante. Facilidade. Eu gosto de estar na cidade grande, gosto de passar um tempinho numa cidade um pouquinho mais... Aquelas interiorzinho e tudo, mas a saudade de chegar... Um pouco de trânsito, prédio, tudo. Eu vou- Amanhã. Eu vou amanhã. descobrir amanhã. Não sei, é muita vantagem assim? Será? Bom, vamos saber amanhã às 3 horas. Eu espero você. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.